como eu falei, é um terreno de inovação onde a gente consegue personalizar, né, esse equilíbrio também da maestria, do tema industrial, qualidade industrial, com aquela maestria daquele acabamento. Que gera... artesanal, que é um dos pontos da oficina. Claro. E que traz uma personalização como nenhuma outra possibilidade. Assim, e com uma empresa que 44 anos por trás, né? Enfim, eu acho que tudo isso é super importante. Eu queria te fazer um questionamento, Jader. Assim, você já falou, deixou umas pistas nessa conversa. A gente tem conversado com designers. O lance da gente buscar muitas colaborações nos coloca par a par com muitas personalidades do design do mundo todo. Assim, a gente conversa muito, dialoga muito, traz muita gente para cá. Eu já vou fazer um spoiler aqui. O Tom Dixon, a gente tem conversado muito com ele, um designer britânico incrível, e ele falando, né, desses papos que a gente está construindo a relação com ele, a gente perguntou, né, como ele gostaria de ser chamado, designer. Então, assim, eu não sou designer, eu sou um rockstar, ele falou. E é uma forma interessante de se ver, né? É uma forma de mostrar até, inclusive, para todos nós designers, que temos essa importância. A gente desmerece esse termo, né? A gente não tem, ou pelo menos os designers, os arquitetos, não têm a mesma validação, vamos colocar assim, como um médico, como um rockstar. E ele se posiciona assim. Eu acho que isso é super legal de fincar esse pé aqui dentro, né? De mostrar que, opa, nós é que estamos criando o mundo, nós é que estamos fazendo esse mundo melhor, mais adaptado, mais discreto, como você falou, mais importante. Mas o Jader, como é que o Jader, tanto CNPJ, CPF, né, porque você é uma marca, né, como é que você se enxerga? Como é que o Jader gostaria, pelo menos, de ser visto? A gente fala, é designer, é arquiteto. Eu tenho a minha opinião, né, que depois eu queria completar, mas queria ouvir de você, assim, como é que você se projeta para o mundo? Como é que você gostaria de ser entendido? É claro que essa colocação do Tom Dixon é muito interessante, um rockstar. Na verdade, eu sempre, como eu falei, nesse caminho, compartimentei muito, sempre olhei com muita seriedade. Eu sempre falava que, inclusive, dentro desse mundo, talvez não é o que se... Obviamente... desqualificando, nem tentando ser tendencioso. Eu li uma vez uma frase de um arquiteto italiano que ele falava que ele é um arquiteto, ele não é um rockstar ou um palhaço. É claro que tem colegas que agem como tal. Era uma crítica, obviamente, direcionada para algumas pessoas que tendem a trazer para o mundo do design situações que expõem a quase ser um palhaço. Naquele momento, para mim, aquilo fez... Eu fiquei um tanto quanto chocado, para tentar exemplificar a palavra, mas é claro que hoje eu entendo o que ele falava. É que nós falamos um campo muito sério quando falamos da produção, do design, da seriedade. Mas quando, vamos lá, compartimentamos em outro momento esse campo da experimentação, esse campo das possibilidades, da abstração, aí nós podemos ser o que quisermos. Aí sim nós podemos realmente ligar esse outro momento. É como falávamos, os dois lados do cérebro. É compartimentos, clusters em determinados momentos. E eu acredito, enfim, veementemente que tem que ter esse momento realmente de desconstruir todas aquelas ideias. Senão, a gente não evolui. Você não cria outras possibilidades, outras sinapses ou coisa do gênero. E dentro desses aspectos, para essa pergunta, quanto Jader Almeida, enquanto marca, é anônima, obviamente, mas, no entanto, enquanto marca que cria esse CNPJ, eu gosto de dizer que somos árbitros do estilo, árbitros da elegância. Essa proporção que é assim, é obstinação. Obstinação para fazer o melhor. E os espaços, os objetos, os produtos, isso são a prova viva, são, obviamente, o testemunho materializado de tudo isso que é falado. Então, árbitros do estilo, da elegância, das coisas belas, das boas sensações, enquanto CNPJ. Enquanto Jader Almeida, CPF, enquanto pensado, eu diria assim, é difícil, é uma pergunta, não diria capciosa, mas, no entanto, abrangente, até pelo fato que eu nunca parei para dizer quem eu sou. Realmente, as pessoas se determinam, se definem, eu sou um designer. Mas, no entanto, é claro, o que mais somos? Nós somos muitas coisas. Citando o Rubem Alves novamente, ele falava, quando perguntavam, ele dizia, eu sou um albergue. E eu acho que é uma boa definição, que dentro de nós convive muitas personalidades, muitas pessoas, muitas vontades durante o dia. Aqui,
nós somos uma pessoa. Obviamente, quando chegarmos à nossa casa, somos outra. Quando estivermos só num momento de individualidade, seremos outra pessoa, com o nosso próprio diálogo interno. Então, nós vivemos personagens distintos. Isso não quer dizer que somos hipócritas ou coisa do gênero, mas, no entanto, agimos conforme a ocasião, assim como nos vestimos para a ocasião. Então, enquanto determinação, definição, qualquer coisa, eu poderia dizer, é um albergue de personalidades que atuam em momentos diversos, momentos distintos. Ora um arquiteto, ora um designer, ora um contador, ora um auditor, ora um palestrante, ora um amigo, ora no bar, ora na música, seja as mais diversos momentos. E eu acho que isso também nos coloca para sabermos quão deficientes somos em determinadas áreas. Eu tenho um baixo na minha casa, que eu chego só para olhar e ver que aquilo é minha incapacidade. Por mais que eu tente, nunca serei um Steve Harris, um exímio músico, porque a própria natureza me tolheu, tenho os dedos curtos, o ouvido é ruim para música, ou seja, estão vários aspectos. Então acho que olharmos. E quando falamos em sermos dentro desse CPF ou CNPJ fundido nesse momento, eu sempre tenho como mantra buscar a excelência. E excelência dentro de um estado, excelência hábito, como diz o Clóvis de Barros Filho, que é aquilo que quando a pessoa encontra, que os gregos já falavam, que tem uma palavra que é arete, que é contra seu estado de excelência. Assim como um nadador que tem um pé 55, que cada movimento daquilo propulsiona o sujeito a metros, ou seja, uma mão gigantesca, ombros largos. Aquela pessoa ela já tem uma geneticamente. Futebol, né? Exatamente. Futebol, né? Ou a pessoa que já tem uma altura para o basquete, ou o cara que agiu em determinado momento porque ele encontrou seu estado de excelência. Eu tento encontrar nesse mix de situação a estética, a proporção, apurar esse gosto, que talvez uma das coisas... Talvez porque nada é definitivo, nada define, mas é uma das questões que sempre digo. Ter essa percepção da proporção é algo que realmente eu tento todos os dias cultivar para melhorar isso, mas é algo que me acompanha desde das minhas primeiras lembranças, desde dos primeiros desenhos no primário, nas primeiras brinquedos feitos de madeira. Ainda eu sou do tempo que fazia-se as coisas, afinal de contas eu nasci no século passado, no milênio passado, ou seja, nasci analógico, então eu tive essa oportunidade de ter essas realizações, e dentro de todos os aspectos sempre eu fui talvez o que mais gerava curiosidade nos colegas, por ter questões muito claras de construção, de desenhos, de elementos que faziam a proporção.